Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a incríveis R$ 51,41. Esse fundo entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 24%. Mas atenção, esse dividendo exacerbado aqui é em razão da cota. A cota caiu tanto que o dividend yield acumulado sobe, tá? Ele está sendo negociado a um PVP de 0,51, 49% de desconto. O fundo ainda negocia com altíssima liquidez, uma média de 2.180.000 por dia. E ele vem de uma variação negativa de menos 29% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo ele veio ao mercado depois da situação pandêmica lá de março de 2020. Então ele vem lá para o final do ano de 2020. Esse é um fundo de base R$100. E ele, lá no início, enquanto havia uma inflação bem exagerada no período, esse fundo estava entregando um dividendo bem elevado. Teve momentos que o IGPM era altíssimo e esse fundo surfou bastante o IGPM também. Então, durante um período, um fundo de base 100, ele não negociava na base 100, sempre com ágio, na casa de 120, 140 e por aí vai. Contudo, a inflação arrefeceu. E aí, normalmente, o fundo começou a fazer uma entrega de dividendos menor. Com isso, a cotação veio ali ao seu VP, sendo que março, abril, maio do ano passado, a cotação rompeu os R$100. Nesse momento, os fundos de papel já estavam depreciados, não foi diferente com esse fundo. Ele até esboçou uma recuperação voltando ao 100 ali em meados de 2023, mas dali para frente voltou a queda novamente. Então o fundo beliscou os R$80 no final de 2023, ficou meio que de lado entre R$90 e R$80 até mais ou menos o mês 7, mês 8 do ano corrente. E aí, desde mais ou menos essa data para cá, a cota literalmente despencou, saindo de algo na casa de R$80 para esses incríveis R$50 mais ou menos atualmente. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Atualmente esse fundo conta com 77 mil cotistas e em relação ao número de cotistas ele vem desabando. Isso a gente vai ver melhor lá dentro do relatório gerencial. Menos mal que pelo menos o gestor está sendo transparente em relação a isso. Esse fundo conta com 11 milhões de cotas emitidas, ele vale atualmente R$100 e ele está valendo no mercado 1 bilhão, o valor patrimonial dele é 1 bilhão 180 milhões. O último dividendo entregue e anunciado pelo fundo foi de 88 centavos. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele sempre teve oscilação, é normal que fundos de papel tenham oscilação, e como eu disse, durante o período lá de juros elevados, esse fundo chegou a entregar 2%, 2,5%, por diversas vezes ele ficou ali na média de 1,5%, e com o arrefecimento da inflação, ainda assim, o fundo se manteve sempre acima de 1% de dividend yield. Em razão desse risco fiscal, esse medo da inflação disparar, medo do governo aí, da forma como ele está agindo, pelo menos é o que o mercado acha, né? A gente vê o seguinte, que cada vez mais o mercado tem exigido um dividendo ali na casa de pelo menos 1,25 para esse fundo. E atualmente está pedindo novamente algo próximo de 1,50. Porque o que vocês vão observar no próximo slide aqui, na próxima imagem? Que o dividendo estava até caindo, eu até acredito eu, que ele vai voltar a melhorar um pouquinho o dividendo desse fundo, mas o dividendo deu uma queda, mas você vê que o dividend yield manteve-se de lado e até está subindo. Então, para que isso aqui ocorra, a cotação tem que despencar como ela está despencando. Então, nominalmente, a gente vê o seguinte, que esse fundo, de novo, fez entregas absurdas na casa de R$2, R$3, R$2,50. E aí, um fundo de base 100, o normal é ele entregar R$1, R$1,20, R$1,30 até aceitável. Mas esses dividendos exageradamente altos, né, não eram algo sustentável. E aí o pessoal, o mercado, os desavisados achou que isso aqui era algo sustentável, né? Mas enfim, veio arrefecendo o dividendo do fundo para algo sempre ali próximo de R$1 e recentemente rompeu isso aí.
Então as últimas entregas aqui agora, ó, que vinha na casa de R$1, elas reduziram para 95, 87, 88. No dia 29 de novembro, o fundo pagou no dia 13 de dezembro essa quantia. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, certamente quando ele for ao ar já vai ter sido anunciado lá em dezembro os dividendos para serem pagos lá em janeiro. Eu acredito que esse dividendo tenha chance de já subir já no próximo anúncio. Talvez novamente para algo na casa de 90, 92, 95 centavos. E posteriormente eu acho que ele vai voltar a patamares de R$1 ou mais. Por quê? Em razão da inflação. Provavelmente esse último anúncio aqui ele pegou de 2, 3 meses atrás. E foi o momento em que a inflação ainda ele puxou um número baixo de IPCA. Mas atualmente o IPCA está dando uma disparada. Inclusive, a expectativa de mercado é que janeiro meio que fique de lado o IPCA. Mas fevereiro ele já vai nas alturas. Fevereiro, assim, a expectativa, a projeção é que fevereiro venha com inflação bem alta aí. A desconfiança do mercado, com os dividendos em queda. Esse é um fundo de alto risco. Tudo isso, na minha opinião, faz com que o mercado bata em excesso, em demasia nesse fundo. Está muito mais exagerado, na minha humilde opinião. Eu não vejo como, internamente, esse fundo hoje tem risco de perder 50% do seu patrimônio. Então, um fundo de base 100... Hoje o mercado está precificando como se esse fundo só valesse R$50, sabe? Então, assim, o que eu faço e estou fazendo é comprar. Eu fiz as compras do mês de dezembro toda antecipada. Como eu disse, eu estou gravando esse vídeo em meados de dezembro. Mas assim que virar janeiro, eu vou voltar a comprar os meus fundos imobiliários. Todos lá da carteira pública, os meus da carteira fechada, vou continuar comprando. Mesmo nessas quedas, eu não estou me desesperando e continuo fazendo aportes, porque para mim é oportunidade. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Até antes dessa queda gigantesca, o fundo ainda vinha tendo uma rentabilidade acima do CDI e de outros indicadores. Mas com essa queda recente que teve aí a rentabilidade do fundo, entre aspas, né, foi para o beleléu. Então, atualmente, o fundo vem com menos 5% de rentabilidade, o CDI com 46%, a inflação, o IPCA com 32%, o IFIX 6% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 52%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, considere tornar-se membro aqui do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Novamente, esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos e ainda tem inúmeros outros benefícios. Continuando aqui, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirir a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras. E o principal, além de você adquirir um ótimo produto, na aquisição da planilha é uma ótima forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquira os nossos e-books, porque além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Compre, são baratinhos, desde já muito obrigado. Aqui nós voltamos ao relatório mais recente aí entregue pelo fundo, né? E o que é que a gente observa? Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, pode ser que já tenha um relatório um pouquinho mais atualizado. Então a gente vê aqui ao lado as taxas cobradas pela gestão. Ele cobra 0,25% de administração, mais 0,95% de gestão e mais 20% de performance se o fundo conseguir bater IPCA mais 7%. Mais à frente a gente vai ver na prática se essas são taxas baratas ou não. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. O que é que a gestão fala aqui? Eu vou ler toda essa parte introdutória aqui que eu acho interessante. A gestão espera a retomada da entrada de caixa do empreendimento Mar à Vista no mês de novembro, com um impacto positivo nos dividendos na ordem mínima de 5 centavos por cota para o mês. Então, assim, eles já estão anunciando que provavelmente em breve deve ter uma melhoria nos dividendos aí do fundo. As negociações para financiamentos externos dos empreendimentos Nilo e de Paula foram bem sucedidas e recebemos o team sheet para ambas as operações.
Caso as operações se concretizem, reduziremos ainda mais a exposição de caixa do fundo para os próximos meses e aceleraremos a contribuição de caixa desses empreendimentos para o fundo, com um impacto positivo na distribuição de rendimentos e reciclagem da carteira. A concretização dessas operações e início dos aportes ainda depende de negociações a respeito da gestão das obras junto aos empreendedores. Tais negociações seguem em curso. Pontuamos que, em caso de insucesso nessas negociações, a gestão poderá seguir para a solução de execução das garantias. Seguimos trabalhando nessas negociações com foco de preservação de valor e término das obras no menor tempo possível. Com o término da primeira fase do empreendimento Mar à Vista e consequente quitação dos saldos das unidades dessa fase, temos uma projeção de caixa positivo proveniente desse empreendimento até fevereiro de 2025 na ordem de 5 milhões. A depender da necessidade de caixa de outros empreendimentos em obra, para os quais ainda não há financiamento externo, Mariana e Terras Altas, esses recursos poderão contribuir em maior ou menor grau para a distribuição de rendimentos. Esperamos o impacto mínimo de 25 centavos, no máximo 50 centavos, proveniente dessa geração de caixa. Então é o seguinte, além de eu achar, tá? Isso é o que é o Zé Gulebo, é um fazedor de vídeos para internet, né? Um Zé Goiaba que não sabe de nada. Apesar de eu achar que a inflação vai voltar a impactar positivamente aqui no fundo, ainda tem essas possíveis rendimentos extras aí que devem voltar a impactar o fundo aí. Então, em breve, acredito eu que o fundo vai voltar a entregar os dividendos um pouco melhores aí. Aqui eles trazem as considerações macro, essa parte eu vou pular, tá? Mas sugiro que se você for cotista do fundo ou tiver interesse, leia essa parte aí com atenção. Na data de fechamento do relatório, esse fundo estava sendo cotado a 68. Isso é como se o fundo estivesse valendo no mercado 798 milhões. Só que o fundo vale R$100, ou seja, 1 bilhão 185 milhões. Atualmente, provavelmente, essa cotação de R$50 caiu pela metade, né? Então, o fundo hoje está valendo menos de 600 milhões, né? Então, eu não recomendo compra nem venda. Literalmente, eu não dou a mínima se vocês estão comprando ou vendendo. Isso para mim não faz a menor diferença. Agora, eu acho, de novo, né? Eu não vejo que um fundo de base 100 valha só R$50, né? Aqui ele não teve movimentações nos CRIs, nas debêntures. Ele integralizou vários ativos aí para dentro dele. E ele tem aí esperando, se algum momento ele conseguir fazer subscrição, tem 240 milhões aí no pente para novas aquisições, caso esse fundo consiga captar recursos aí. Continuando, a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então o fundo que vinha captando ali, ó, 15 milhões, 13, 14, 15, 14, ele reduziu para 13, 12 e 11 lá em outubro. Eu acredito que ele vai voltar a ter receitas maiores e com isso, se tem receitas maiores, ele consegue fazer entregas maiores. Então em outubro o fundo receitou quase 11.700 ali, sendo que a maior parte, 8 milhões, isso aqui vem em linha, isso aqui não vem mudando. Agora, a atualização monetária, que já chegou a ser 3 milhões, 2.800, 4 milhões, ela foi mínima, 368 mil, muito disso em consequência da inflação. Outras receitas aí, 4 milhões, ela vem em linha também, 3 milhões. Então isso aqui, que tem a ver com o IPCA apurado, né? Eu acho que isso vai aumentar e o fundo vai voltar a ter uma receita um pouco melhor em relação a isso. Para a base de cálculo, eu vou me basear aqui nos últimos 12 meses. Então nós vamos ver na prática o que essas taxas aqui, essas duas, representam frente ao total que o fundo receitou. Então vamos ver na prática. Então na prática, vamos lá, 2 milhões 498 mil mais 9 milhões 494 mil. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve de despesa aí 11 milhões, que foi para o bolso da gestão. Esse valor vezes 100, dividido pelo total receitado de 165 milhões e 67 mil. O que a gente observa? Que o fundo está de taxas 7,26%. Então, assim, eu sou um Zé Goiaba, fazedor de vídeos para internet. Para mim, o fundo fala lá que cobra 0,95, mais 0,25, ou seja, 1,20. É uma taxa cara. Ainda cobra performance. E no total está sendo só, entre aspas, tá só 7%, enquanto outros fundos falam que cobra, sei lá, 0,8%. Não tem performance, mas a taxa é maior. Então eu prefiro calcular dessa forma, para mim é algo mais... para mim eu prefiro dessa maneira. Continuando aqui, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, tá? Mas o fundo tem acumulado R$1,62 que chama de valor acruado. Em algum momento, se finalizar esses ativos aí, ou se o fundo conseguir girar,
vender, se eles pagarem antecipadamente, o fundo tem travado, acruado R$1,62, em algum momento ele tende a destravar isso aí. Então o fundo tem um ótimo resultado aí, em algum momento isso vai virar distribuição. Continuando no relatório, a gente vê que o dividendo vem caindo, novamente eu acho que isso vai aumentar, né? E a gente vê também quanto isso dá, né? Ele traz essas tabelas aí, a rentabilidade, e aqui a gente chega sobre a liquidez do fundo. Então o fundo vinha com a liquidez que já chegou a ser bem alta, ela ficou baixa e agora deu uma explodida. Muito disso com tendência de pessoal saindo do fundo. O fundo que já teve quase 100 mil cotistas, 91 mil cotistas, ele vem em queda livre para atualmente menos de 80 mil cotistas e cada vez tende a ser menos aí. Muita gente, entre aspas, né, está abandonando o barco. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Passa nesse vídeo aqui, ó, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem? Você já teve? Você saiu do fundo? O fundo perdeu o fundamento? O fundo, a gestora? Estão fazendo coisas que você não está gostando e você abandonou o barco? Ou você está aproveitando e comprando mais e se posicionando no fundo? Independentemente de ser esse fundo ou não, eu acredito que nós estamos na época de ouro dos FIIs. Eu acho que aqueles que se mantiverem resilientes e continuar comprando vão ser bem agraciados no futuro. De novo, não cabe a mim fazer indicação de compra, venda ou manutenção de ativo. E de verdade, eu não dou a mínima se você está comprando ou vendendo. Dizer que a gente não fica triste ou fica, às vezes, preocupado com as quedas, né? Mas, racionalmente, de novo, eu não desejo mal para ninguém, nem prejuízo, nem nada. Mas eu estou gostando das quedas. O meu único pesar é que eu tenho limitação de recursos. Eu não tenho dinheiro para estar comprando de forma ilimitada. Tá? Essa é a minha única queixa. Então, da minha parte, os ativos que fazem parte da carteira do canal, se eles caírem de forma que possibilite eu comprar mais cotas, eu vou lá e compro. Então, por exemplo, atualmente, Bradesco caiu tanto que em breve vou comprar Bradesco. Eu espero ter a oportunidade de comprar Bradesco. Os fundos imobiliários aí, novamente, fundos que eu já comprei, caiu. Abriu margem, eu vou lá e vou comprar mais fundos imobiliários. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que, entre aspas, tá? Eu me ferre lá no futuro, pode ser. Mas é com o meu dinheirinho, né? Não é dinheiro de ninguém, é o meu dinheiro. Mas, se der certo, que eu tenho convicção que vai dar certo, porque o mercado é cíclico, e não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu muitas outras vezes. Quando lá na frente estiver tendo uma rentabilidade astronômica, aí vão falar que foi sorte, ou poxa, ele deu sorte de estar naquele momento. Muitas das vezes a gente vê as outras crises que teve, e poxa, se eu tivesse naquele momento, ou se eu pudesse comprar barato. Só que agora que nós estamos vivendo o momento de comprar barato, muitos não estão comprando. Estão correndo para a renda fixa, porque, entre aspas, está atrativo. Por mais que seja contraintuitivo, o momento de comprar a renda fixa é quando ela não vale nada. E aí, nesse momento, a renda variável vai estar muito cara. Agora que, teoricamente, a renda fixa está atrativa, a renda variável está de graça. Ela está amassada, ela não vale nada. É nesses momentos que o ativo não vale nada que você deve comprar. Momento de caos, de medo, de desespero. Para mim, é o melhor momento de comprar. Você compra o ativo barato. E fundos imobiliários, em particular, você consegue comprar renda barata. Vamos aqui às minhas considerações em relação a esse ativo. Primeiro, eu sou conflitado ao falar do fundo, porque eu tenho ele na minha carteira pública, eu tenho ele na minha carteira fechada. Eu praticamente tenho esse fundo lá do início. Então eu gosto dele, faço questão de mantê-lo no meu portfólio. E assim, assim como a HCTR, Versailles, são fundos de alto risco, esse aqui também é. Lógico que, na minha humilde opinião, ele não tem os riscos de concentração igual lá tinha, mas é um fundo arriscado. Mas eu estou mantendo. E acho que a gestão vem fazendo um ótimo trabalho. É uma gestão transparente, é uma gestão que não se nega a aparecer. Eles respondem perguntas, mesmo que às vezes sejam perguntas mal educadas, perguntas às vezes delicadas, eles vão e respondem. Por mais que o fundo esteja entregando menos dividendos, por mais que venha caindo o número de cotistas, tudo isso está lá no relatório.
Os ativos que estão com problema, eles deixam bem claro lá no relatório. E falam o que estão sendo feitos para, entre aspas, contornar isso. Ao passo que em outras gestoras, eles escondem ou não trazem informação. Você fica sabendo, às vezes, por outros fundos imobiliários. Enfim, né? Então, voltando a esse fundo, eu gosto. É um fundo que está muito depreciado. Por mais que ocorra algo gravíssimo, eu não acho que esse fundo vai perder 50% do seu patrimônio. E o que me resta é continuar comprando. Então, vou continuar comprando. Gosto do fundo, tenho o fundo e pretendo carregá-lo para o longo prazo. Agora, o fato de eu estar falando isso, pense, reflita, estude. Eu sou um Zé Goiaba e não tenho o menor interesse. Eu não ganho se você compra ou vende, sabe? Eu não dou a mínima, eu não tenho nem expressão. Mas pense e reflita se isso serve para você. E o fato de eu estar falando positivamente a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a bater essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. O fundo veio numa explosão, né? Saindo de um patrimônio bem irrisório para algo bilionário, né? Em pouco tempo. Só que depois o fundo até tentou captar, mas não conseguiu mais. Perdeu tração. O fundo já teve um ápice de 39 devedores distintos e atualmente ele está com 35 devedores em 13 unidades da federação, em 13 estados. Aqui a gente vê, eu vou dar novamente mais um zoom aqui, né? Aqui a gente vê que o fundo tem sim uma pequena concentração em alguns ativos aqui e ele está aumentando essa concentração porque ele está investindo um pouco mais lá para que as obras continuem, né? Então isso aqui que em certo momento chegou a ser menos de 10%, atualmente está em quase 12%, são as maiores concentrações. Acredito eu que aqui os devedores não têm duplicidade, como lá no HCTR, DEVA, blá blá blá, são realmente devedores distintos, né? Mas se tiver essa duplicidade, não fica claro no relatório gerencial. Aqui ele mostra os devedores que estão, entre aspas, com problemáticas. Eu vou ler um por um desses. No vídeo anterior eu não li, aí no outro eu leio e assim por diante, tá bom? Mas olha só, Olimpo, o empreendedor não cumpriu com o deliberado em ata final de abril. E dessa forma realizamos uma nova convocação para definirmos os próximos passos da operação. A operação seguirá com o pagamento parcial de juros conforme deliberado. E ao final desse período, a outra rodada de negociações e inclusão de novos créditos serão solicitados. O Residencial Club, o destaque positivo da operação segue sendo a força comercial e resiliência da carteira, com centenas de novos contratos sendo vendidos mensalmente e a manutenção de venda líquida positiva. Dos 96 milhões levantados via equity e dívida, já foram alocados 59 milhões e temos mais 37 milhões para investimentos em obras. Na Bilec, os trabalhos de zeladoria se mantêm e isso vem gerando mais visitas ao empreendimento. Realizaremos uma pausa com a empresa que está comercializando o empreendimento e já estamos em contato com outra para substituí-la. Temos um cronograma para que a ligação da energia ocorra ainda dentro do período de dezembro de 2024. E o Cristal Residence, a gestão, dentro de sua estratégia de alocação, decidiu por não aportar mais no empreendimento por conta da avaliação da atividade econômica na região. Estamos em deliberação interna para verificarmos a sequência da operação. Então aqui, ó, não ocorreu nada aqui gravíssimo. Esse aqui, que teoricamente é o que está com situação um pouco mais complicada, né? Esse último também, mas ainda assim a gestão vem atuando aí de forma a sanar essas problemáticas que foram surgindo. Mas a gente observa o seguinte, vamos supor que dê algo grave que o fundo... dificilmente o fundo vai perder o crédito. Existem garantias que foram dadas, mas ainda assim, ó, vou arredondar para 12, mais meio, 12, 14,5, com mais meio, 15. 15%, se ele perdesse tudo, aí para mim não justifica um fundo de R$100 que perca esses 15, cai para 85, que exagere um pouquinho mais e perca mais 5, cai para 80. Então 80 talvez fosse algo um pouco mais no campo aqui de ser algo racional, né? Algo um pouco mais aceitável frente às problemáticas aqui que estão demonstradas, né? E não R$50 como está sendo negociado atualmente, né? Lógico que parte disso também tem que ser para que o dividendo entregue pelo fundo fique atrativo, né? Enfim, aqui a gente vê as alocações por segmento. Esse fundo antes ele era muito alocado em loteamento, era um percentual bacana, e isso eu até gostava, apesar do risco do loteamento. E hoje ele tem quase 30% em multipropriedade, isso aqui não me agrada muito. Os demais aqui são segmentos um pouco mais seguros. O fundo tem uma certa diversificação geográfica,
Falta algumas regiões do país aí, mas nas regiões mais centrais e litorâneas aqui, o fundo tem posição. As taxas hoje do fundo, 83% ali, ó, 84% é IPCA, 3,4% em GPM, que já chegou a ser uma parte gigantesca, e o fundo já tem uma posição bacana em CDI, 12%. As médias que ele possui, IPCA mais 13, IGPM mais 11, CDI mais 10, são taxas bem agressivas aí. E aqui a gente vê que média das obras, ele está com 85% das obras, né, teoricamente concluídas. É um percentual pequeno do que está em fase inicial, né, mas daqui para frente as obras estão bem encaminhadas, ou 100% finalizadas. Isso é algo que eu vejo de forma positiva. Aqui ele mostra qual seria o dividendo mínimo entregue pelo fundo, e aqui ele entra na descrição dos ativos. Sempre que eu chego nessa parte final do relatório, seja um fundo de tijolo ou um fundo de papel, eu sugiro: abra, estude, leia. O que é esse Atmosfera aqui, ó? Isso aqui é um residencial vertical, fica em Ubatuba. O que é isso aqui, né? Foi dado como garantia para esse tipo de crédito: cessão fiduciária de recebíveis de apartamentos vendidos e do estoque, alienação das cotas SPE, fundo de obra, fundo de reserva, aval dos sócios. Então, assim, leia para você entender onde você está investindo o seu dinheiro, o que é o risco desses negócios aí, porque o seu dinheiro que você está colocando a risco, né? Entenda minimamente. Ao invés de você ficar preocupado com um ticker que fica piscando lá no computador, ai, caiu, tá piscando caindo, tá piscando caindo. Existe um lastro imobiliário por trás. Por mais que sejam dívidas, essas dívidas são lastreadas em imóveis, em construções, em algo do nosso mundo real. Não é apenas um ticker lá que fica piscando e etc, né? Então, fique um pouco mais calmo e estude os ativos que você investiu. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is